Olá, eu sou o professor Rodrigo, do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá. Eu venho aqui para falar com vocês sobre robótica e inteligência artificial. Os tópicos que eu vou abordar aqui são a definição de robôs, um breve histórico da robótica. Eu vou citar os principais tipos de robôs e suas aplicações. Vou introduzir também o conceito de robótica móvel e o ramo de inteligência artificial, que quando junto com a robótica a gente tem a robótica inteligente. Eu vou apresentar para vocês também algumas pesquisas, algumas das mais relevantes em robótica inteligente. Tá? Existem várias definições para robô. Eu trago aqui para vocês duas definições. O dicionário Webster diz que um robô é um dispositivo automático que executa funções atribuídas ao ser humano. Já o Instituto Americano de Robótica diz que um robô é um manipulador reprogramável, multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos programados, variáveis para o desempenho de uma variedade de tarefas. Aqui, nessa definição, o foco está em manipulador. São aqueles braços robóticos que atuam principalmente em indústrias, em linhas de produção, em chão de fábrica, onde as tarefas são programadas. A robótica, então, ela é definida pela Enciclopédia Britânica como o ramo da tecnologia que estuda o design, construção e uso de máquinas para executar tarefas tradicionalmente feitas por seres humanos. Ou seja, a robótica e a construção é a ciência que estuda a construção de robôs e a computação envolvida nesse processo. A robótica, então, não é somente a construção de um robô, é também o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento de algoritmos que são aplicados a este hardware, a este robô. São técnicas que programam este robô. Certo? E por que o uso de robô é tão necessário hoje em dia? Aqui a gente tem algumas das razões de se utilizar os robôs, né? Temos a velocidade de operação, né? Temos a possibilidade de aumentar a velocidade da execução de uma tarefa, a atuação em ambientes hostis, a aplicação de robôs nesses tipos de ambientes evita que um ser humano leve sua vida em risco em determinados ambientes. A execução de tarefas repetitivas, né? Se utilizarmos um robô para esses tipos de tarefas, evita-se que um ser humano leve a fadiga ou leve ao cansaço ao executar uma mesma tarefa durante algumas horas consecutivas. A precisão nas tarefas realizadas, né? Como um robô ele não cansa, então evita que uma tarefa seja executada de forma imprecisa ou que ocorra alguma falha na execução de uma tarefa devido ao cansaço de um ser humano. E a comodidade também. Hoje em dia, os robôs são utilizados até para trazer um pouco mais de comodidade para o ser humano, como, por exemplo, o transporte de objetos em uma residência, em hospitais ou em um escritório. O termo robô, então, ele foi introduzido e primeiramente lá na década de 20 pelo escritor Capek. Ele introduziu esse termo na sua peça teatral chamada Rossum Universal Robot. E a palavra robô vem da robota, de origem tcheca, que significa trabalho pesado ou trabalho forçado. Embora já se pensava em construir máquinas automatizadas, né, ou máquinas desde séculos antes de Cristo, né, porque lá em meados de 1400 antes de Cristo já eram construídas calendários, calculadoras, né, foram construídos e de lá para cá e manequins que simulavam o comportamento humano, né, simulavam a articulação de um ser humano.
E também eles fabricavam, naquela época, animais mecânicos também. Então essa ideia de construir máquinas já era vislumbrada até séculos aí antes de Cristo. E o termo robô só foi introduzido aqui em 1921 pelo escritor Capek, né? Mas esse termo ficou mais em ascensão, em ênfase, com a obra escrita pelo Isaac Asimov. Ele escreveu o conto Liar, no qual ele descreve as 3 leis da robótica. E essas histórias deste livro foram recompiladas em um outro livro chamado I, Robot, que mais tarde, né, foi utilizado para se basear na filmagem do filme I, Robot, né, que recentemente foi lançado. Então, as 3 leis da robótica que o Asimov propôs são essas daqui, né? Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto aquelas que conflitem com a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não conflite com a primeira ou a segunda lei. Então essas 3 leis da robótica que foram propostas pelo Asimov e que até hoje, né, elas são seguidas para a continuidade dessa pesquisa, para a construção de robôs para diversos segmentos, né. Em 1977, né, eu acho interessante isso, foi lançado o primeiro filme do Star Wars, né, e este filme ele inspirou a construção de robôs humanoides, né, robôs no formato de um ser humano ali, com pernas e braços, né. Neste filme a gente tem a atuação ali de 2 robozinhos que interagem com o ser humano. E foi a partir da década de 70, né, com o lançamento desse filme, que os robôs na forma humanoide ganharam mais atenção, né, e chamaram aí a comunidade de robótica para este formato de robôs, né. E aí que na década de 80, a Honda ela começou a produzir robôs neste formato. Embora os seus primeiros robôs não tinham braços, né, mas eles tinham pernas para promover a locomoção de robôs não somente em superfícies planas, mas também em superfícies irregulares, né, onde as rodas de um robô teriam dificuldade para se locomover. Então, desde lá de 1986, a Honda vem trabalhando aí com robôs bípedes, né, e foi evoluindo nesta pesquisa, né? E hoje, né, a gente tem mais recentemente lá em 2005 o Neil Asimov, que já é um robô, um formato humanoide, né? Além das pernas aí que já foram construídas e elaboradas desde lá da década de 80, ele já tem braços também, né, tronco e cabeça, já simulando bem a locomoção e o comportamento humano na articulação, né, de pernas e braços. Então a Honda aí é uma das pioneiras na construção de robôs bípedes. Na década de 90, né, mas lá no final da década de 90, a Sony ela também aí se aventurou na construção de cachorros robóticos, né? E esses tipos de máquinas elas foram desenvolvidas mais para o entretenimento de crianças, mas também adultos gostam, né, desse tipo de brinquedo, né? E além do entretenimento, esses robôs também são utilizados para a pesquisa, teste e validação de algoritmos, né? Principalmente de algoritmos inteligentes para a interação
desses cachorrinhos com o ser humano ou com o ambiente em que eles atuam. E em 2004, né, foi impulsionado ali a construção de robôs aéreos, né? O robô helicóptero, esse que a gente vê na imagem, ele foi desenvolvido para auxiliar cientistas na investigação de acidentes naturais e ele serviu de inspiração para a construção de quadrotores. Então, a partir ali de 2004, essa pesquisa de robôs aéreos impulsionou também a construção de drones. Tá? E a gente tem, né, vários tipos de robôs que são classificados de acordo com o tipo de mobilidade deles, com o tipo de mecanismo de locomoção, o local de atuação deles e o tipo de autonomia. Em relação ao tipo de mobilidade, os robôs podem ter base fixa, que são os manipuladores, braços robóticos, ou base móvel, né? Além de ter esse braço robótico, a base pode ser móvel. Em relação ao mecanismo de locomoção, os robôs podem ter pernas, rodas, esteiras, ou também podem ser robôs de propulsão. Vai depender do tipo de ambiente em que eles vão atuar, que é o próximo tópico ali, que pode ser um ambiente indoor, né? Um ambiente mais controlado, onde eu posso instalar câmeras ou sensores para auxiliar na localização do robô, ou pode ser também ambientes outdoor, né? E nesse caso nós podemos ter ambientes estruturados como estradas, né? Onde nós temos a delimitação ali da rodovia, ou ambientes não estruturados, né? Onde não tem nenhuma demarcação e o robô deve então se autolocalizar, né? Por meio de sistemas de GPS, por exemplo, para executar alguma tarefa. Em relação à autonomia, os robôs podem executar tarefas pré-definidas, que foram já previamente programadas, né? Os robôs podem ser teleoperados, né, com uma pessoa, um ser humano, controlar remotamente à distância um robô. Nesse caso, o robô não tem nenhum tipo de inteligência. O robô pode ser semi-autônomo, parte teleoperado e parte o robô pode executar ações independente dessa teleoperação, caso ele encontre uma situação inesperada e deve tomar uma decisão naquele exato momento, né? Então, o robô pode ser parte teleoperado. Em algumas situações, ele pode utilizar de técnicas inteligentes para tomar uma decisão. E também o robô pode ser totalmente autônomo, né? E nesse caso, ele não recebe nenhuma intervenção humana para realização de alguma tarefa. Os manipuladores, né, eles podem estar em bases fixas ou móveis, geralmente são fixados em uma base com um braço atuador. Eles executam, né, a movimentação de objetos na indústria de manufatura, pintura e soldagem na indústria automobilística, manuseio de objetos radioativos, dentre outras tarefas, né? Os manipuladores, normalmente, eles são utilizados para a execução de tarefas repetitivas, que precisam de muita precisão ou que levam algum tipo de perigo para o ser humano. As principais aplicações desses manipuladores é a manipulação de materiais, né, perigosos ou não, carga e descarga de materiais, pintura, soldagem ou montagem de algum dispositivo. Aqui a gente tem a imagem de um manipulador, né? Nós temos a base aqui e fixa essa base nós temos um braço, tá? Um braço robótico. E esse braço possui algumas juntas, certo? Que também são chamadas de articulações, né? Que vão dar o grau de liberdade daquele braço. E essas hastes que ligam as juntas são chamadas de elos, de links ou até de hastes mesmo, né? E é o tamanho dessas hastes que vai determinar o alcance, né? E juntamente com a articulação vão determinar o alcance do braço robótico, né? Aqui a gente tem alguns tipos de manipuladores, né?
Eles são classificados dependendo do tipo de movimento que eles fazem, né? Cartesiano, eles podem se movimentar nos três eixos, né? No X, Y e Z. Temos manipuladores cilíndricos, né? Ele pode fazer um movimento cilíndrico. Temos manipuladores paralelo, que temos vários braços ali que podem se movimentar paralelamente. Esférico, temos o escara e o articulado também. Tá? E esses manipuladores, eles atuam em diversos ambientes, né? Temos várias aplicações para esses manipuladores. Aqui nós temos uma indústria automobilística, né? Provavelmente este manipulador está montando peças de um carro. Esse outro manipulador aqui está manipulando peças dentro de um forno, né? E isso seria uma tarefa muito perigosa para um ser humano. Aqui a gente tem o manipulador atuando em uma linha de produção, né? Temos vários manipuladores aqui nesse tipo de tarefa. Esse tipo de tarefa exige uma certa precisão de quem está executando ali, né? E também com esses manipuladores evita, né, que um ser humano, ao executar essas tarefas repetitivas, não sofra por cansaço ou dores nas juntas depois de um dia inteiro ou de uma semana, mês inteiro de trabalho repetitivo. Então, esses manipuladores vêm para melhorar a precisão da tarefa e a velocidade de operação também. Os manipuladores também são utilizados em aplicações médicas, né? Agora, muitas cirurgias são feitas remotamente, né? O médico, em algum local ali da sala de cirurgia ou em outra sala, manipula braços robóticos para realizar alguma cirurgia. E aqui a gente tem um robozinho no formato de um urso, né? Onde os seus braços são manipuladores. São braços robóticos que estão servindo ali de uma maca para um paciente. Na área militar, também os manipuladores são utilizados, né, principalmente para o desarmamento de bombas, né? Esses robôs móveis, né, ou seja, os manipuladores estão fixados em uma base móvel, são deslocados para um local que pode levar perigo a um ser humano, e ali eles vão desarmar algum artefato. E aqui embaixo a gente tem um grande manipulador aqui combatendo um incêndio, né? Na área espacial, os manipuladores também atuam, né, para o recolhimento de objetos em alguma planície desconhecida ou para manutenção e conserto, né, de satélites. A gente tem também os manipuladores colaborativos, que podem atuar em residências, em escritórios, né, com o objetivo de auxiliar o ser humano em alguma coisa. Nesse caso, nós temos manipuladores auxiliando em tarefas domésticas, né? Ele está colocando louças aqui dentro de uma máquina de lavar louça. E aqui um manipulador que está servindo um cafezinho aqui para uma pessoa, né? Em ambos esses casos, né, e em geral, os manipuladores colaborativos, eles devem conter algum grau de inteligência, né, para resolver esses tipos de tarefas. E além dos manipuladores, nós temos os robôs móveis. Esses sim, são robôs que têm a capacidade de locomoção, de deslocamento. Um robô móvel, ele pode se deslocar no solo através de rodas, esteiras, patas, né? Ele pode se deslocar no ar como um helicóptero, avião ou balão, né? Agora a gente tem os drones também. Pode se deslocar na água como um navio ou submarino, ou no espaço também. E os robomóveis, né, são definidos como veículos capazes de movimentação autônoma, equipado com atuadores controlados por um computador embarcado.
né? Então, o grande endereço de robôs móveis é que eles possam se deslocar e realizar alguma tarefa de forma autônoma, né? E por meio dos seus atuadores ali, que seriam as rodas, pernas, braços, né? Por, por meio de algum algoritmo embarcado para realizar esses tipos de tarefas, né? Aqui a gente tem algumas aplicações, né, para robôs móveis, né? Alguns modelos, tipos de robôs móveis e as suas aplicações. Nós temos o Roomba, que é aquele robozinho que aspira o pó, né? Ele é aplicado aí no solo para fazer a limpeza do chão. É um robozinho móvel que também deve conter ali, né, algoritmos inteligentes para a realização da sua tarefa. Tem o Helpmate, né, que é um robô que possui um sistema de navegação em corredores, né? Esses tipos de robôs que se deslocam em corredores e, por exemplo, em corredores de hospitais, alguns robôs eles se localizam por faixas que estão no chão desses hospitais ou até pelas luzes que estão no teto. Temos o Kepera e o Pioneer, que são robôs de propósito geral, né? Esses robôs principalmente são utilizados para a pesquisa, né? Para o teste e a validação de algoritmos desenvolvidos na academia. São robôs que já vêm acoplados sensores, porém é possível acrescentar mais acessórios nestes robôs, como câmeras, garras, mais sensores, né, para corresponder à tarefa que o usuário quer executar. Nós temos robôs aquáticos, né? Tem o Sea Otter e o G8 Robotic Fish, né? O Sea Otter aqui, ele é utilizado para exploração submarina, né? E ele é controlado remotamente. Nesse caso, ele não envolve nenhum tipo de inteligência. E o Robotic Fish também é um robô aquático, né? Que é utilizado para detecção de poluentes, limpezas de vazamento de petróleo, segurança, monitoramento e salvamento no mar, né? Nesse caso, este robô ele deve conter algum grau de inteligência para realizar suas tarefas. Aí nós temos também robôs móveis, né, que já se utilizam ali de pernas ou patas, né? Aqui a gente tem um robô com 4 pernas, esse aqui é um robô com 6 pernas, né? O Quadruped Walking Robot, ele é utilizado para a inspeção em usina nuclear, e o The Athlete, ele é utilizado para a exploração espacial e é controlado remotamente via o Kinect, né, do Xbox e também Nintendo Wii. Tá. Aí nós temos também robôs com pernas, né, o Robonaut, também é bastante utilizado para pesquisa, e ele já vem acoplado com câmeras, microfones, sensores de toque, né? E ele já vem com alguns algoritmos inteligentes, né? Ele já vem com um software embutido para reconhecimento de face, para poder seguir uma pessoa, que nem o Now, ele, ao olhar uma pessoa, se essa função for ativada, né, ele olha uma pessoa e detecta o rosto dessa pessoa. Ao deslocamento, à medida que essa pessoa se desloca, o Now movimenta a sua cabeça. Temos o Spencer também, que é utilizado, nesse caso ele é utilizado lá no aeroporto de Amsterdã, para auxiliar os usuários deste aeroporto para localização do portão de embarque, de local de check-in e assim por diante. Aí nós temos os robôs aéreos, né? Temos inúmeros robôs aéreos, aqui eu coloquei só 2, o Pelican e o Falcon. São
o Pelican ele possui câmeras sensor infravermelho, ele é controlado remotamente e é muito utilizado em pesquisa também. E o Falcão ele é utilizado para monitoramento e carga, né? Ele já é um VANT. E nós temos os robôs espaciais, né? Que é o Sojourner, o Spirit, o Opportunity e o Curiosity, que foram robôs lançados no espaço para a exploração de outro planeta, né? Desde lá de 1996, robôs estão sendo lançados no espaço para recolher informações de outras planícies, que são robôs móveis também. Esses tipos de robôs, eles devem ser dotados de algum algoritmo de navegação autônoma de robôs. Seria interessante se fosse autônoma. Algum desses robôs a gente viu que eram controlados remotamente, né? Não tinha nada de autônomo. Mas a navegação autônoma facilita, né, que tarefas complexas sejam solucionadas sem a intervenção humana. Então, robôs que detêm esse tipo de navegação autônoma, eles são guiados sem nenhuma interferência externa e definem ações a serem realizadas. Esses tipos de robôs podem ser atuados em ambientes conhecidos ou desconhecidos. Nesse caso, a autonomia é uma característica essencial. No caso de ambientes desconhecidos, né, a autonomia ela é essencial para que o robô possa se locomover e executar alguma tarefa. A aprendizagem também é fundamental para que o robô interaja com o ambiente ou com um ser humano que possa estar neste ambiente também. Com a navegação autônoma de robôs, eles são capazes de tomar decisão a partir das informações sensoriais que são captadas do ambiente, né? Então, a partir dessas informações, desses estímulos que são capturados pelos sensores, os robôs processam esses estímulos, processam esses sinais para tomar uma decisão, certo? Então, 3 perguntinhas ali são necessárias que sejam respondidas, né? Para que um robô atue em um ambiente desconhecido, principalmente. Ele deve responder as seguintes perguntas: onde estou? O que devo fazer? E para onde vou? Para fazer tudo isso, para responder todas essas perguntas, é necessário que o robô detecte sinais do ambiente por meio de sensores, e execute algumas ações a partir desses sinais detectados. Como que um robô pode se localizar? Como que ele vai saber onde ele está? Para isso existem várias técnicas, vários algoritmos de locomoção que possibilita o robô a se autolocalizar em um ambiente desconhecido principalmente. Então, o objetivo da localização é encontrar a posição do robô na representação do ambiente em que atua, utilizando informações obtidas pelos sensores. Existem algumas técnicas de localização. Aqui a gente tem o Monte Carlo, né, e o Monte Carlo reverso. Ambas técnicas aqui são baseadas em partículas. Cada partícula dessas é distribuída, é posicionada em um local do ambiente. E então, aquela partícula que mais se aproxima da posição real do robô vai ganhando uma importância maior. Tá? Vai ganhar uma importância maior porque a partir de várias iterações, novas partículas são geradas. E aquelas partículas que têm maior importância, que estão já próximas deste robô, elas permanecem
nas próximas iterações. Então vai chegar um momento que a posição dessas partículas vão convergir para uma posição próxima do robô. Mas como é que uma partícula sabe se ela está próxima da posição real? Tá? Isso é definido de acordo com a percepção que o robô tem. O robô que é dotado de sensores tem um tipo de percepção do ambiente. Então, essa percepção é simulada também em cada partícula. Aquela percepção que se aproximar mais da percepção do robô vai ganhar uma importância maior. Tá certo? Na técnica de Monte Carlo, as partículas são lançadas em todo o ambiente e após a convergência é encontrada a posição estimada do robô. Já no Monte Carlo reverso, é estimado, então, a localizar uma região onde o robô está e as partículas, então, são dispostas nesta região que foi estimada anteriormente, né? Então, o processo de convergência pode acontecer mais rapidamente aqui. Okay? Além da localização, é necessário também que o robô conheça o ambiente em que ele está, principalmente se for um ambiente desconhecido. Para isso, a gente tem 3 técnicas principais de mapeamento. Tem o mapeamento métrico, o topológico e o mapeamento baseado em características. O mapeamento métrico, né, vai reticular o ambiente em pequenas porções e em cada porção ele vai atribuir uma probabilidade de ter um obstáculo ou não naquela posição. Tá? E essa probabilidade ela é dada por meio da percepção do robô também. Então, aí a gente vê novamente a importância dos sensores na navegação autônoma. No mapeamento topológico, o robô ele constrói um grafo naquele ambiente, onde cada vértice deste grafo indica uma região livre de colisão, uma região segura para o robô navegar. Então, de tempos em tempos, o robô vai distribuindo, vai definindo esses pontos conforme ele navega no ambiente, para gerar este grafo. E, por último, nós temos aqui o mapeamento baseado em características. Nesse caso, são percebidos os obstáculos do ambiente e, por meio dos obstáculos, são esses obstáculos, né, esses objetos, eles são relacionados, né? Há uma relação entre eles por meio da extração das características relevantes e representação por meio de figuras geométricas, né? E assim, por meio desses espaços, né, que são definidos entre os objetos, o robô ele pode construir um mapa do ambiente que está onde ele está atuando. E aqui a gente tem um exemplo, né, da navegação de vários robôs simultaneamente construindo um grafo, né, construindo uma rota para percorrer todo este ambiente. Então, de tempos em tempos, eles vão gerando vértices, né, nas regiões seguras ou regiões livres de obstáculo. E o mesmo caminho que eles utilizam para fazer o mapeamento, para fazer essa exploração, é utilizado também para voltar para a origem. Ok? E a navegação autônoma, né, ela só pode ser autônoma se não tiver nenhuma intervenção humana. E para realizar uma tarefa de forma eficiente, é natural que se desenvolva algoritmos inteligentes para que a navegação se torne autônoma. Então, a inteligência artificial ela vem para tornar os robôs mais autônomos. Okay? A inteligência artificial é um ramo de pesquisa que visa o desenvolvimento de dispositivos que simulem a capacidade de agir e de pensar do ser humano. Então, a inteligência artificial ela envolve sistemas, né, ou algoritmos que pensam como humanos, sistemas que agem como humanos, sistemas que pensam racionalmente e que agem racionalmente.
o que diz tudo isso, né? Quer dizer que a inteligência artificial tem como objetivo fazer com que uma máquina pense literalmente como um ser humano. E para isso devem ser desenvolvidos algoritmos, né, que simulem a forma que um ser humano pensa. Né? Ou seja, um ser humano pensa logicamente para tomar uma decisão. Então são desenvolvidos algoritmos que, por base de fatos ou premissas, um robô pode tomar alguma decisão por meio de inferências, certo? E aí uma máquina pode agir de forma racionalmente, porque tudo que ela faz deve resultar na melhora da execução de uma tarefa. Tudo que ela faz deve ser voltado, deve ser direcionado para a solução ótima de um problema, ok? E a inteligência artificial, ela é dividida em várias sub-áreas. A gente tem ali o reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, o planejamento, sintetização de voz, visão computacional, raciocínio e tomada de decisões, mineração de dados e a robótica, que é o nosso tema aqui. Mas, para todas essas sub-áreas, né, do que a inteligência artificial é feita? Nós sabemos qual é o objetivo dela, que é desenvolver, construir dispositivos que pensam e que agem como seres humanos de forma racional ainda. Portanto, a inteligência artificial, ela é composta por vários algoritmos, por várias técnicas que têm a capacidade de simular o comportamento humano, ou seja, na forma de pensar, ou seja, na forma de executar qualquer tipo de tarefa. Então, são várias técnicas de inteligência artificial que foram propostas, né? Várias técnicas inteligentes que foram propostas para compor aí toda essa grande área de inteligência artificial. Uma dessas áreas, né, que possibilita um robô ser autônomo ou um robô ser inteligente é a computação bioinspirada. Tá? A computação bioinspirada envolve ali técnicas, envolve mecanismos que são baseados em fenômenos da natureza e que foram traduzidos para modelos computacionais para resolver algum tipo de problema. Então, neste caso aqui, a natureza ela é utilizada como fonte de inspiração ou metáfora para desenvolvimento de novas técnicas computacionais utilizadas para resolver problemas complexos. Não necessariamente inclui todos os detalhes do sistema natural. Então, as técnicas de computação bioinspiradas, elas abreviam esses fenômenos naturais para que o modelo computacional seja desenvolvido. E até por isso que essas técnicas artificiais, né, elas não garantem que a solução ótima seja encontrada, mas sim uma solução quase ótima. As aplicações onde a computação bioinspirada atua, né, principalmente são mineração de dados, bioinformática, finanças, controle, modelagem e predição de séries temporais, modelagem de fluxo de dados, redes complexas, análise de agrupamentos e robótica, né, que ainda é o nosso tema aqui. A computação bioinspirada também ela pode ser dividida em várias ramificações, né? Em computação inspirada na natureza, em simulação e emulação de fenômenos naturais e computação utilizando meios materiais e naturais. Eu vou dar um enfoque aqui principal na computação inspirada na natureza e neste caso nós temos várias linhas de pesquisa, né, que compõem, que formatam, né, a computação inspirada na natureza. E essas linhas de pesquisa são a computação evolucionária, a inteligência coletiva, redes neurais artificiais, sistemas imunológicos artificiais e sistemas endócrinos artificiais. Então,
na computação inspirada na natureza, nós temos aquelas linhas de pesquisas que eu acabei de falar, né? E as mais utilizadas são os algoritmos evolutivos ou evolucionários, a inteligência coletiva e as redes neurais artificiais. Aí nós temos também os sistemas imunológicos artificiais e sistemas endócrinos artificiais também. Cada uma dessas linhas de pesquisa envolve o desenvolvimento de técnicas, né, bioinspiradas, né? E eu destaquei 3 dessas técnicas, tá? Para falar um pouquinho mais delas e mostrar algumas aplicações em que essas técnicas são utilizadas na robótica inteligente. Então nós temos os algoritmos genéticos, colônia de formigas e MLP, né, que são redes neurais de múltiplas camadas, né? E também, né, o que está bastante em ascensão hoje, Deep Learning, né, que utiliza ali redes neurais convolucionais, tá? Então, os algoritmos genéticos, né, eles simulam o mecanismo evolucionário dos sistemas biológicos naturais, onde os indivíduos mais adaptados têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, gerando descendentes. O que isso quer dizer? Dado um problema qualquer, todas as possíveis soluções deste problema são formatados em um indivíduo. Então a gente pode ter vários indivíduos, uma população de indivíduos que contém várias possíveis soluções deste problema. Aquela solução que se aproximar mais da solução ótima vai ganhar uma pontuação a mais, né? Um valor de importância a mais, que seria o valor de aptidão, certo? E esses indivíduos com a melhor aptidão têm a tendência de permanecer nas próximas gerações dessa população. Então, a tendência é que as próximas gerações sempre vão ter indivíduos mais próximos à solução ideal, tá? Ou solução quase ideal. E essa classificação dos indivíduos pelo grau de aptidão, ele é feito consecutivamente, né? E além disso, esses indivíduos também podem sofrer cruzamento, né, ou crossover ou mutação, tá? Para fazer com que todo o espaço de busca daquele problema seja atingido. Então todo esse ciclo acontece até que um critério de parada seja atendido, e então aquele indivíduo que mais se aproximar da solução ideal pode ser identificado como a solução do problema. Nós temos as redes neurais artificiais, que são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central, que são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. Então esse tipo de técnica, ele simula de forma bem abreviada o cérebro humano, onde cada neurônio biológico, né, ele é simulado por meio de um neurônio artificial, né, que nada mais é do que um somatório ali de pesos, né, com a entrada que esses neurônios recebem. Então, sinais chegam na camada de entrada, esses sinais são propagados para a camada de saída. E nesse meio caminho aqui, os pesos que são atribuídos a essas ligações dos neurônios podem ser ajustados, né? E são esses ajustes dos pesos que vão definir o aprendizado da rede ou o aprendizado do sistema, tá certo? Então é uma simulação bem abreviada do cérebro humano. A gente tem também uma técnica inteligente, né, de inteligência coletiva, que é a otimização por colônia de formigas, né, que é uma heurística baseada em probabilidade, criada para a solução de problemas computacionais que envolve a procura de caminhos em grafos. Essa técnica é inspirada na observação do comportamento das formigas ao saírem de sua colônia para encontrar
comida. Aqui a gente tem um exemplinho, né? Algumas imagens que mostram como que as formigas encontram o menor caminho desde o seu ninho até a fonte de alimento, né? Observando aí o comportamento das formigas biológicas, né? Elas fazem basicamente este processo. Se existem dois caminhos que vão do ninho até a fonte de alimento, as primeiras formigas que saem do ninho vão escolher um caminho aleatório. Ao se locomover até a fonte de alimento, a formiga vai depositar uma substância chamada feromônio, que tem uma propriedade atrativa. Então, ao se deslocar até a fonte de alimento, a formiga vai liberar essa substância, certo? Na volta da fonte de alimento até o ninho, ela tende a voltar pelo mesmo caminho que ela esteve, porque houve ali o depósito de feromônio. Ela persegue o feromônio que ela depositou e ela volta por esse mesmo caminho. Só que outras formigas, e por meio da probabilidade, pode escolher um outro caminho do que a primeira formiga. Vai que uma outra formiga escolhe um caminho mais curto do que a primeira. Então essa formiga ela vai jogar feromônio num caminho mais curto também. Como o caminho é mais curto, a intensidade de feromônio naquele caminho vai ser maior. Então, na volta da fonte de alimento para o ninho, essa formiga ela tende a escolher aquele caminho com uma intensidade maior de feromônio, reforçando este caminho. É por isso que as demais formigas vão reforçar sempre aquele menor caminho do ninho até a fonte, né? Então, as formigas são seres muito simples, certo? Mas quando elas atuam em conjunto, em sociedade, elas podem resolver problemas bem complexos, como o problema de menor caminho entre o ninho e a fonte de alimento. A gente tem aqui outros exemplos de tarefas complexas, né, executadas por formigas quando elas se unem, né? Nós temos transporte de objetos que são muito maiores do que uma formiga, né? Nós temos pontes, né, que são construídas por várias formigas, né? E a construção de ninhos e caminhos também construído por formigas. E aí eu entro, né, nas aplicações de robótica inteligente. Aqui a gente tem a tarefa de vigilância de ambiente. O que é a tarefa de vigilância? Nesse caso, a tarefa de vigilância ela simula uma ronda policial, né, onde os robôs eles devem percorrer todas as salas do ambiente, né, várias vezes, como se fosse uma ronda mesmo. E nesse caso aqui, né, foi um trabalho que nós desenvolvemos lá em 2011. Nós fomos inserindo o obstáculo neste ambiente maior para tornar um ambiente bem complexo, né, e largamos lá seis robôs. E a gente vê que conforme vai aumentando a complexidade do ambiente, as formigas, né, nesse caso aqui as formigas artificiais, que são os robôs, elas têm a capacidade de percorrer todo o ambiente. Esse mapa de calor indica os locais mais frequentados pelas formigas ou pelas formigas artificiais, né? Para este trabalho, a gente utilizou uma lógica oposta àquela da otimização por colônia de formigas. E por quê? O feromônio aqui que os robôs liberam tem uma característica repulsiva, porque a gente não quer que um robô fique próximo do outro, a gente quer dispersar os robôs no ambiente. Então isso possibilita que a vigilância seja executada de forma paralela entre os robôs. Tá. Aqui neste outro exemplo, nós temos um ambiente também bastante complexo, né, onde nós lançamos lá de 2 a 15 robôs. E a gente mostra que quanto mais robôs que foram lançados, né, a tarefa de vigilância, né, ou de ronda e policial, ela foi melhor executada. E por que eu falo ronda e policial? Porque
O feromônio ele tem a característica de volatilidade, ele evapora de acordo com o tempo. Então, conforme o feromônio vai evaporando, aquela área onde tinha a substância passa a ser atrativa novamente. Tá certo? E aí a gente conseguiu fazer uma vigilância balanceada, né? Onde os robôs eles conseguiram de forma autônoma dividir todo este ambiente. Então, sem nenhuma interferência humana, utilizando somente a característica ali de volatilidade do feromônio, os robôs eles conseguiram dividir este ambiente e cada robô ficou com uma porção deste mapa, certo? Assim a gente conseguiu uma vigilância mais eficiente. Ainda com múltiplos robôs, nós temos a aplicação de formação de robôs. Nesse caso, a formação também é um tipo de aplicação observado na natureza, onde os animais eles atuam em formação para se proteger de predadores ou para se locomover, e também para executar tarefas complexas, né, como a construção de pontes, assim como as formigas, né, e transporte de objetos. Tá? Pode ser com robôs terrestres ou robôs aéreos também para realizar a formação. E lá em 2012 a gente desenvolveu uma técnica de formação baseado em grafos e também baseado na característica das formigas depositarem feromônio, né? E a gente obteve resultados interessantes em formação. Aqui está bem pequeno, ó, onde 5 robôs em formação conseguiram passar por um corredor estreito, saíram deste corredor e manteram um outro tipo de formação que a gente não sabe, mas que os robôs têm a capacidade de ajustar o seu próprio formato. Certo? E lá em 2010, a gente desenvolveu uma técnica de desvio e alcance, de desvio de obstáculo e alcance de uma meta, utilizando redes neurais e lógica nebulosa também, né? Nesse caso, utilizando redes neurais, um robô ele aprende a alcançar uma meta depois de várias colisões. Conforme ele vai colidindo, a rede neural ajusta os seus pesos e ele aprende a desviar de obstáculo. Então são comportamentos conflitantes, desvio de obstáculo e alcance a uma meta. Essa técnica ela faz o seguinte: conforme o robô ele vai colidindo várias vezes em um obstáculo, ele aprende a desviar de um obstáculo. E conforme ele vai buscando mais meta, ele aprende a buscar as próximas metas, né? E a gente observa que com a aplicação dessa técnica em ambiente real, utilizando o robô Pioneer, né, o robô conseguiu desviar de obstáculo depois de várias colisões, né? Ele conseguiu alcançar a meta e depois ele alcançou uma segunda meta sem colidir com o obstáculo. Certo? Aí nós temos várias aplicações também de planejamento de trajetória, né? Onde foi utilizado também redes neurais, né, em um robô construído a partir de Arduino, de sensores ultrassônicos, de servomotor, né, onde foram utilizadas 2 redes neurais, uma para determinar o espaço livre de colisão e a outra para encontrar uma direção segura para o próximo passo. E aqui a gente vê uma trajetória, né, aqui o robô não aprendeu com a colisão, ele encontrou as regiões seguras para se deslocar e traçou uma trajetória até a meta. Lá em 2015, né, foi desenvolvida uma técnica inteligente baseada em redes neurais convolucionais para um manipulador robótico, né, encaixar lá peças, né, em alguns orifícios, né, encaixar a tampa de uma garrafa, né? Ou seja, essa rede neural aqui, ela teve como
objetivo treinar e fazer com que um robô manipulador aprenda, né, a manipular o seu grau de liberdade ali, para poder fazer essas tarefas com bastante grau de precisão. Em 2016 foi também desenvolvido um algoritmo inteligente baseado em redes neurais e métodos de vizinhos mais próximos, o KNN, para que um robô do tipo humanoide, nesse caso o Now, aprenda e imite a movimentação, né, os gestos de um ser humano. Nesse caso, o movimento de um ser humano ele é convertido para as articulações de um robô humanoide por meio do sensor Kinect, né? E o robô imita os movimentos do humano sucessivamente. Um dataset, então, ele é criado com gestos de inúmeras pessoas, né? E por meio desse dataset, o robô consegue identificar o gesto do humano por meio dos seus sensores, classifica esse gesto e faz o mesmo gesto que ele percebe. Em 2019 foi utilizado um outro robô Android lá, a Pepper, né, que por meio de uma rede neural convolucional, a Pepper ela conseguiu identificar o semblante de uma pessoa e classificar esse semblante como raiva, desgosto, medo, felicidade, tristeza, surpresa e um semblante neutro. Para isso, a Pepper, quando ela foca na face de uma pessoa, ela fotografa essa pessoa 25 vezes. Tá? E essas 25 imagens elas são testadas em cima de um dataset, né? O Kaggle, que é composto por expressões faciais de inúmeras pessoas. Então, por meio desse dataset, a Pepper treina essas fotos tiradas e classifica o semblante de uma pessoa. Aqui nós temos uma aplicação de otimização de trajetória utilizando o algoritmo genético, né, onde um robô ele deve otimizar, né, o percurso entre dois pontos, levando em consideração a distância que ele tem dos obstáculos, certo? Aqui também a gente tem uma aplicação envolvendo algoritmos genéticos, onde os parâmetros das articulações de um robô são otimizados, né, por meio de algoritmos genéticos, a fim de que um robô não perca o equilíbrio conforme ele se movimenta, né, principalmente um robô Android ou bípede, certo? Então, os parâmetros dessas articulações são otimizados, são encontrados por meio de algoritmo genético. E aqui também a gente tem um algoritmo inteligente, fazendo com que os robôs eles navegam em uma distância socialmente aceitável em relação a um ser humano. Nessa tarefa, o ser humano ele caminha e os robôs eles vão caminhando em volta, como se fosse uma escolta, mas eles caminham em volta respeitando uma distância do ser humano, né? Então, nesse caso, foram utilizados robôs, né, que foram fabricados para a aplicação de futebol de robôs, foram acoplados alguns acessórios neste robôs para eles se tornarem visíveis entre eles. Uma outra pesquisa em andamento aqui é o robô Rosana, que é um robô um robô social para ambiente público, né? E a Rosana ela tem a capacidade de identificar uma pessoa, identificar a sua posição e então se dirigir até essa pessoa. Ela tem a capacidade de seguir uma pessoa, tá? Então, lá no CTI em Campinas, eles estão
desenvolvendo algoritmos inteligentes para este robô Rosana. E a gente tem um robô que foi construído aqui em Maringá pela Teambot Robótica, né? E foi acelerada pelo grupo DB1. Nós temos o Teambot, que é um robô que interage com o ser humano, né? Algumas tarefas que o Teambot faz é o reconhecimento de fala, o síntese de voz, reconhecimento facial, captação de fotos e controle de movimentos de cabeça, braços, mãos e dorso. E também o Teambot ele pode ser integrado a vários aplicativos. Ele pode ser adaptado a qualquer tipo de ambiente, né? Porque ele pode ser utilizado como recepcionista, atendente, intérprete. Ele é totalmente programável de acordo com o ambiente que ele está. Por exemplo, aqui ele está sendo utilizado como recepcionista lá da Cocamar, e aqui ele está sendo ele está atuando como um atendente em um hospital. Então são ambientes distintos, e para isso o robô ele vai interagir de forma distinta com o ser humano, e para isso ele deve ser programado para corresponder à demanda daquele ambiente, né? Ou para responder perguntas relacionadas a uma empresa, a uma outra empresa, indicar algum local, a sala de alguma pessoa para um usuário. Então ele pode ser ele é totalmente flexível para qualquer local de atuação. E então eu gostaria de apresentar para vocês aqui duas competições, né, que foram criadas para estimular a pesquisa em robótica e inteligência artificial também, né, que são o futebol de robôs e a competição at home, né, que são duas ligas ali suportadas pela RoboCup, né? Então, tanto o futebol de robôs como a at home são ambientes multidisciplinar, né, onde são envolvidos ali conceitos de mecânica, eletrônica, visão e computacional, planejamento de trajetória em tempo real e dentre outras técnicas também. Falando primeiramente aqui de futebol de robôs, a RoboCup ela promove este evento anualmente, né? E para promover justamente ali a ascensão, né? Incentivar as pesquisas em robótica e inteligência artificial. E na RoboCup a gente tem várias categorias ali. Temos a simulação 2D, né? Temos a categoria Very Small Size, onde os robozinhos eles são menores, né? Temos a Small Size, temos a Middle Size com os robôs um pouco maiores, a Standard Platform Able, né? Que são os robozinhos lá da Sony. Nós temos os robôs com Now, né? Com os androids. Temos a categoria Kid Humanoid, né? Que são robôs humanoide, mas são de porte pequeno. E temos o Teen Humanoid, né, que já são robôs maiores. E todas essas categorias envolvem inúmeras técnicas de inteligência artificial, tanto para identificar a posição da bola, identificar a posição do time adversário, para definir uma trajetória até a bola, ou alguma trajetória para impedir o ataque do time adversário. Então, são inúmeras técnicas, inúmeros algoritmos, inúmeras frentes que são atacadas ali para que o time consiga executar a sua tarefa de forma eficiente, né? Então é uma competição, né, que acontece aí há vários anos para promover o avanço desses algoritmos e técnicas inteligentes, né?
E o objetivo da RoboCup, né, com o futebol de robôs, é que até em 2050 desenvolver um time de futebol de robôs humanoides autônomos que possa vencer a seleção humana campeã do mundo da última Copa do Mundo, né? Então a ideia deles é fazer com que o time de robôs possa vencer a seleção humana campeã da Copa do Mundo até 2050. E a outra competição que eu queria mostrar para vocês aqui é a @Home, né, que é a maior competição para robôs domésticos e é uma das maiores ligas da RoboCup. A @Home ela tem o foco na interação homem-robô e manipulação móvel. Nesse caso, os robôs são avaliados pelo desempenho de tarefas realizadas como a navegação em ambiente desconhecido, visão computacional, reconhecimento de voz, diálogos em ambientes com ruídos sonoros e manipulação de objetos. Então a gente, basicamente falando, na @Home, os robôs têm a tarefa de executar ações domésticas, como pegar um objeto numa mesa e colocar em uma prateleira, reconhecer objetos domésticos, né? Aqueles objetos que fazem parte de uma residência, né? Pode ser alimentos, caixa de leite, um pote de conserva, uma lata de bebida, a televisão, o sofá. Identificação de objetos. O robô deve se locomover entre objetos de uma residência, entre as mesas, armários, para chegar em uma posição. O robô ele deve interagir com o ser humano, respondendo perguntas que o ser humano faz. Então esse tipo de categoria, esse tipo de competição, ele também promove o avanço de técnicas inteligentes, tanto em algoritmos de reconhecimento de voz, de planejamento de trajetória, de reconhecimento de imagens, tudo isso dentro de uma competição só, né? Então existem aqui 3 categorias na @Home, né? A Domestic Standard Platform, né, que utiliza-se os robôs da HSR da Honda, né? A Social Standard Platform Competition, que utiliza a Pepper da SoftBank, e também a categoria Open, né, que daí qualquer robô pode participar, né? Pode ser construído e participar dessa categoria. Aqui a gente tem exemplos, né, de robôs construídos, né, para a competição @Home, né? Nós temos aqui, essa é uma edição que aconteceu da RoboCup lá na Alemanha. Aqui do lado direito nós temos a edição que aconteceu aqui no Brasil em 2017 em Curitiba, né? Foram lá, se não me engano, foram cinco robôs que participaram desta competição. Temos o robô da FEI, o robô da USP, o robô da Bahia, né? Aí nós temos um robô da UFPR e o outro eu não estou lembrado aqui agora qual a universidade. E um exemplo, né, de atuação de um robô em um ambiente que simula um ambiente doméstico interagindo com um ser humano. Então, nessa competição, o robô deve ser capaz, né, de pegar um objeto, de colocar na prateleira, de colocar na mesa de volta ou se deslocar entre objetos de uma casa. E cada atividade dessa é atribuído uma pontuação para esses robôs, né? E aí, no final, contabiliza-se os pontos aí que cada robô obteve, né? Então, é uma competição super interessante aí para estimular o avanço na pesquisa de inteligência artificial. Aqui temos um pouco mais de imagens, né, de simulação da competição @Home, né, interagindo num ambiente residencial e com humanos. Certo?
Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Um pouco de robótica, de inteligência artificial e como que essas duas áreas se fundem para a pesquisa de robótica inteligente. Então, qualquer coisa, o meu contato, o meu e-mail está disponível para quem quiser conversar sobre este tema. Então, um abraço a todos e até um próximo encontro.